Boa tarde, boa tarde. Hoje nós teremos a nossa oração, que é do Zoom, hoje aqui no Instagram. Bom estar com vocês, aguardando aqui vocês entrarem. Hoje nós teremos um convidado muito especial, o apóstolo Israel, e nós iremos falar sobre a eternidade, algo que ecoa nos nossos corações. A Tati linda já entrando. Mulheres, vamos compartilhando, porque o meu Instagram, ele não entrega. Às vezes eu estou aqui online e ele não diz que eu estou. Então, já compartilha para todo mundo aqui, aguardando o nosso apóstolo Israel. Enquanto ele entra, estou aqui enviando também essa live para todo mundo, compartilhando. Você que entrou também agora, compartilha esta live, porque eu sei que será tremenda. Eu sei que Deus vai falar hoje com você, vai falar comigo, será extraordinário em nome de Jesus. E se conecta com o Pai, peça para que o Pai venha falar o seu coração. E eu sei que você será surpreendida em nome de Jesus, enviando aqui a live para todo mundo. Compartilha aí você também, aqui, compartilhando. Ok? Quem for entrando, vai compartilhando esta live. Aqui, compartilhando com todo mundo. Quando tem algo dos céus, precisam ser anunciados. Aqui já compartilhei esta live. Deixa eu ver se o nosso apóstolo já entrou aqui. Aqui ele já entrou. O apóstolo diz que dá erro quando eu compartilho a live. Então eu preciso que você compartilhe esta live aí. Vamos juntos. Em nome de Jesus. Ó, o nosso apóstolo já entrou. Boa noite, apóstolo. Shalom. Eita, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Olha, que bom que o senhor aceitou esse convite, viu? E ontem eu recebi a mensagem da pastora Ludmila. Ela falou: ele é o meu esposo. Eu falei: gente, eu não acredito. Ela nos apresentou na conferência. Isso. Glória a É, Deus por isso. foi um prazer. E é um prazer, né? Falar contigo, Amém. participar, né? O que a gente puder acrescentar, trazer daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, a gente compartilha, né? Amém. Amém, apóstolo. Gratidão pela sua vida. Amém. Para quem não conhece, se apresenta aí, apóstolo, para a gente Eu, começar a dar início. eu sou pastor Israel, né? Sou pastor do Ministério da Nova Aliança, Igreja Evangélica da Nova Aliança, aqui em São Fidélis, no interior do estado do Rio. Para quem Uau. não sabe onde é São Fidélis, fica a 50 quilômetros de Campos dos Goytacazes. Né? Sou pastor há 29 anos, né? E tenho a alegria de estar vivendo e exercendo o ministério. Sou pai de Sara, Davi, Daniel e marido de Ludinha. De Ludinha, linda, psicóloga maravilhosa. Sou marido de Ludinha, entendeu? Coisa linda. Apóstolo, gente, eu Fala ouvi pra uma mim. mensagem do apóstolo Israel, pelo YouTube. O apóstolo Roberto me enviou. Foi uma mensagem, né, uma reunião para os líderes da AMAI. E quando eu comecei a ouvir a mensagem ali, que o apóstolo Roberto já até entrou aqui, ó, shalom, shalom, meu apóstolo, seja bem-vindo. Eu fiquei assim, Ah, sabe, apóstolo, eu comecei a assistir e eu tremia, e comecei a olhar para dentro de mim, e eu falei: meu Deus do céu, qual é a real motivação de fazer o que eu estou fazendo? E ali foi mexendo muito comigo, sabe? E eu falei: apóstolo Roberto, por favor, consegue uma live com esse apóstolo, porque eu creio que quem tem uma voz profética nesse tempo precisa sim ser ouvido. A gente precisa sim estar falando da eternidade, né?
que foi é o nosso tema de hoje, a eternidade. Eu perguntei, Sim. apóstolo, o que está queimando no seu coração? O que o Senhor sabe, o que está ardendo no seu coração? Ele falou, a eternidade. Pronto, fechou. Então, apóstolo, é com o Isso. Senhor, viu? Mas me mata a minha curiosidade aqui. O Sim. que que mexeu tanto com você naquela fala daquele dia lá? Me fala A precisamente. motivação do coração. Você falou das igrejas cheias, lotadas. Você, das Sim. igrejas cheias, lotadas, mas sem aquela qualidade. Qual é a motivação do meu coração naquele lugar? Sabe? Então, Uhum. assim, mexeu muito comigo, porque hoje nós temos igrejas muito lotadas, e amém, glória a Deus por isso. Não, com Mas certeza. quantos de nós temos verdadeiramente um encontro com Deus, sabe? Verdadeiramente exala o bom perfume dele, o conhece verdadeiramente, sabe? Então eu fui olhando assim, fui olhando para dentro de mim e eu falei, Senhor, qual é a verdadeira motivação? Porque antes de analisar os outros, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso ser vulnerável, né, na presença do Pai. Então, a sua fala, eu ouvi duas vezes, apóstolo, eu até falei com a pastora Ludmila. Eu sou essa pessoa bem dinâmica, né? Para não dizer Sim, elétrica sim, demais. Então, assim, eu não consigo ouvir uma mensagem duas vezes, a não ser a Bíblia, né? Que a gente tem que comer diariamente, dia e noite. sim, Mas sim. mensagens, assim, eu não consigo ouvir, eu ouvi duas vezes. Coloquei lá no meu discipulado. Falei, pessoal, ó, ouça aqui, ó, ouça e olha para dentro de vocês. Veja qual é a motivação do seu coração. Sabe, eu sei que Deus vai falar com você. Então, mexeu muito comigo, porque o que que adianta, apóstolo, ganhar o mundo inteiro e perder minha salvação? O que que adianta eu falar para os outros aquilo que eu não estou vivendo? O que que adianta eu falar, sabe, ter um grande ministério, discipular tantas pessoas, tantas mil pessoas aí, e perder a minha alma e não ser salva, né? Não ser achada nele. Então, isso é muito sério. Sabe, nos tempos atuais, nós precisamos verdadeiramente, sabe, olhar para dentro de nós, verdadeiramente, sabe, o que eu tenho feito? Eu tenho feito para Cristo ou eu tenho feito para os outros, para me exibir, ou por tantos outros, sabe, Aham. outras motivações? Patrícia, alguns pontos a gente pode elencar aqui. Primeiro, não é nem se fazemos para Cristo, na minha percepção, ou Sim, se fazemos para os outros. Eu acho que a pergunta é se fazemos para nós mesmos, né? A gente precisa tanto de aceitação, a gente precisa estar na igreja e até mesmo usar a igreja como uma plataforma para que ela seja um objeto de autoafirmação, sim, entendeu? A gente está com a alma adoecida a ponto de usar toda essa plataforma, essa estrutura que muitas vezes pode ser usada, porque sim, querendo ou não a igreja se estrutura, né? Mas retirar dela a essência, né? Eu tenho essas preocupações, porque senão a gente vai falar uma mensagem, vai pregar uma coisa para poder consolidar aquilo que eu quero, aquilo que eu careço, ou supostamente eu careço, né? sim, Outra coisa é a centralidade de quem precisa ser o centro, né? Quem precisa ser o centro. Porque eu acho sim, que tem muita voz e a gente precisa ouvir a voz. Eu me pego muito com aquela palavra de João, quando ele era arguído, João Batista, e você é o Cristo, você é profeta, e ele declara assim: eu sou a voz, eu sou apenas uma voz. E ele era uma voz que ouvia a voz, não sim, é? Então a gente hoje a gente precisa ouvir a voz, fazer caso não da igreja primordialmente, primeiramente, mas fazer caso do Deus da igreja. Acho que essa é a questão chave.
não é ouvir a Deus. O que Deus está falando no meio dessa Babel? Sim. Porque a gente pode se envolver com tanta coisa, a gente pode estar nesse ofício que nos absorve tanto, e a gente precisa ter coragem para meter o pé no freio e parar as agendas, parar os compromissos, parar aquilo que nos absorve todos os dias e manifestar um desejo sincero de ouvir a Deus. Porque falar para as massas, falar frases motivacionais, pregar mensagens motivacionais, não é tão difícil. Se você com um bom curso aí de gestão, e até mesmo de gestão eclesiástica, você carrega a instituição. Agora, a pergunta que Jesus fez em Lucas 18, porventura, quando vier o Filho de Deus, vai encontrar fé na terra? É uma coisa que assim tem me feito pensar muito e tem assim me apertado muito. Tem havido conversões, né? Então, tem havido conversões. A gente tem feito discípulos convertidos, está se juntando adeptos, Meu não é? É isso que a gente precisa questionar. A gente precisa Deus. questionar, porque hoje movimentos, estruturas, modelos de gestão eclesiástica, de pastoreio, célula, seja grupo, seja o que for, eles são convertidos ou eles visam fomentar uma estrutura para fazer o tal crescer, entendeu? Mas isso não quer dizer, né, na minha percepção, sabe? Eu não Sim. sou, nem quero ser o dono da verdade, Uhum. que esteja havendo conversões, pessoas que sejam ávidas pelo Senhor, pessoas que estão guiadas pela eternidade, que entendem que estejam caminhando para a eternidade e desejando a eternidade. Né? Eu penso na eternidade todo dia. Eu penso no meu compromisso com aquilo que é eterno. Né? E creio que eu falei lá que essa é uma frase que tem me marcado muito no livro de Deus no Banco dos Réus, de C.S. Lewis. Ele diz que tudo aquilo que não está comprometido com a eternidade está eternamente ultrapassado. Por mais vanguarda que possa se manifestar, por mais que aquilo que aparente uma estrutura vistosa, que chama atenção, luzes, e eu não sou contra isso não, na igreja tem luz, tem tudo isso, eu não sou contra Sim, isso não. Você pode ter um café na igreja, você pode ter um supermercado na igreja, você pode ter um shopping center na igreja. sim. Eu não tenho, eu não sou contra nada disso. Agora a Uhum. gente só precisa ter cuidado e precisa estar pronto para largar tudo isso para subir, entendeu? E é o grande desafio, né? É, e vejo também, se nós colocamos, né, uma meta, um alvo, né, terreno, e usamos a Cristo para chegar nesse alvo, nossa trajetória é muito curta. O final disso é fatalidade. O final disso é calamidade. Porque a gente coloca um alvo muito curto. Eu quero alcançar tantos isso, eu quero alcançar tantos membros, eu quero alcançar isso na minha vida familiar. E vamos para cima. Eu fico meio preocupado com esse negócio de vamos para cima. E às vezes eu me faço a pergunta: nós vamos para cima de quem, de onde? Entendeu? E eu vejo o chamado de Jesus assim muito para ele, né? Alguns textos me chamam muita atenção de Êxodo 19, quando Deus está falando para Israel: vocês serão a minha possessão. É uma coisa muito, muito, muito íntima. Eu sou chamado muito mais para uma intimidade e para estar intimamente ligado ao Senhor eternamente. Ele fala isso também em João. Jesus fala isso em João capítulo 14, um texto muito usado, mas ali tem uma coisinha que me chama muita atenção. Eu já deixei a Bíblia aqui de propósito, né? Porque hoje eu estava meditando nisso aqui. Esse chamado de Jesus
o chamado de Jesus. Quando ele diz, e se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então preste atenção, vou falar uma coisinha aqui. Muitas pessoas dizem assim, Jesus quer salvar você para te levar para o céu. Não foi isso que ele falou. Ele disse que viria para nos levar para ele mesmo. Então é para Uau. ele, não é? Então é essa aqui, eu vou preparar um lugar para nós, para vocês ficarem comigo, não é? Quando no capítulo 6 do livro de Sim. Êxodo, ele diz assim, eu sou aquele que redime vocês das cargas dos egípcios. Ele diz assim, o original ali é Goel, aquele que redime para estabelecer um relacionamento pessoal. Deus não queria um povo para executar planos e propósitos. Ele queria um povo para ele, para se relacionar com aquele povo, para falar com aquele povo, para que aquele povo ouvisse a voz dele. Não é? Deus não queria o trajeto, né, da obra redentora, escrever na tábua de pedra para depois escrever no coração e depois ser uma coisa tão fluida, tão próxima, tão íntima, não que o povo conhecesse a voz dele. Oséias 2,14 diz, eu levei-os ao deserto para falar-lhes ao coração. Então, o tempo todo, Deus está chamando a gente. Não, ele me chamou para ser apóstolo. Ele não me chamou para ser primordialmente o cara da igreja, o cara que tem reconhecimento, entendeu? Longe, pelo amor de Deus, eu falo isso para ele. Eu só quero ser útil. Eu não estou querendo aqui dizer que sou o bambambam. Nós estamos lutando nesses últimos dias com muitos agravantes. Mas o chamado de Deus para mim é para ele. Se eu não posso ser dele primordialmente, ele não precisa de mais nada. Entendeu? Sim. É um Vou deixar de chamado que falar mais. ecoa nos nossos corações para a eternidade, Isso. né, apóstolo? É Jesus falou: isso eu não aí. faço nada daquilo que eu não vejo meu Pai fazendo. Então, se eu não Isso. tenho intimidade com Cristo aqui, porque a eternidade, ele não é apenas um tempo sem fim, mas é uma realidade espiritual que começa aqui, com Isso. relacionamento com Cristo, né? Quem E não gosta quantos de de Cristo, nós não temos gosta de nos falar com perdido? Cristo agora, vai falar com ele eternamente. Vai Quem falar não com ele fala com ele agora, eternamente. é isso É, aí. A é, eternidade, a questão de céu, inferno, eternidade, isso aqui, a coisa está sim, na margem do relacionamento. Entendeu? O sim, Senhor, eu comecei a entender isso já há bastante tempo. A questão de você fazer, não, eu tenho quarto de escuta, aí o outro fala assim, eu tenho devocional. Não, Jesus Cristo morreu e se tornou a ligação, a ponte, para que a gente pudesse voltar a falar com Deus. Né? sim. Isso, quando a gente era menino, né, a gente zangava um com o outro e ficava de mal. Né? Aí Sim, passava, não podia falar, né? Tá de mal, come sim, sal na panela de mingau. Tenho muitos amiguinhos, não preciso de animal. Quando era criança tinha ciência, mas não tá falando sim, com fulano, não, não tô falando com fulano, não. Por quê? Porque eu tô de mal. O pecado colocou a gente de mal com Deus. sim. Aí veio Jesus Cristo para fazer a gente voltar a falar com o Pai. Entendeu? Aleluia. E às vezes a gente diz que é cristão, convertido, faz tanta coisa, mas aquilo que é primordial, a volta do diálogo, do relacionamento, da fala. E você sabe disso, que à medida que a gente vai falando com Deus, o relacionamento vai se aprofundando. A Sim, gente vai aprimorando o relacionamento. E eu estou aprimorando o relacionamento até hoje. Estou sim, melhorando em dar nome aos bois, dar nome aos meus sentimentos. Né? Eu sou casado com psicólogo, tenho filha psicóloga, fiz psicologia, mas estou aprimorando aí essa questão de fala, aprendendo a dar nome aos bois, né? Os meus sim, bois, de vez em quando tem uns bois aqui dentro, né? Parece os bois aqui, eu fico, que nome esse boi tem? E sim. às vezes eu não. E aí eu tenho que pelejar com Deus, e graças a Deus o Espírito Santo tem aprimorado, e a gente vai aprendendo a dar nome aos nossos bois para a gente poder se livrar dessas coisas que muitas vezes a gente fica agarrado com elas.
E é algo tão simples, né, apóstolo, que você tem acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo. O que Com nos certeza. separava já não nos separa mais, mas às vezes nós colocamos tantos empecilhos, né? São tantas crenças dentro de nós Uhum. que criamos uma barreira, né? Sendo que Isso. você na sua casa, onde você estiver, você abre os seus lábios, você falar com Deus e parar para escutar, porque não é um monólogo que um só fala, Uhum. mas tem a escuta de você ouvir a direção do Senhor. E eu percebo o Senhor colocando esse desejo, essa fome, essa sede, hoje no coração de muitas. Ontem eu Uhum. recebi uma ligação de uma pessoa e ela falou assim: Patrícia, eu tenho tudo, mas eu estou sentindo falta de algo, eu estou sentindo uma tristeza no meu coração e eu não sei o que que é. Eu falei, eu sei, é porque ele está batendo a porta do seu coração. Ele diz, Sim. eis que estou à porta e bato. Se você ouvir ele batendo, se você ouvir esse chamado e você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. É um relacionamento. Então, tudo aquilo que Sim. nós precisamos é entender. E às vezes, por conta da correria, por Uhum. conta das grandes distrações, mesmo dentro da casa do pai, por conta dos ativismos, por conta da correria de fazendo tantas coisas, não nos Com relacionamos com certeza. Ele. Porque quando eu escuto a Deus, quando eu ouço, quando eu tenho essa intimidade com o Senhor, eu sei a direção, eu não fico mais perdido. Né? O Espírito Santo fala, ele dirige todas as coisas. Então, que nós possamos Isso. hoje verdadeiramente parar para ouvir a voz do Senhor, Isso. silenciar as vozes internas, né? E com certeza, você quer ver só, e às vezes a gente está, eu vejo as tentativas de fazer um caminho inverso, e eu vou te explicar o que, que seja um caminho inverso. Talvez seja a prioridade da igreja ensinar as pessoas, primeiramente, a falarem com Deus, a estabelecer um relacionamento com Deus. Creio que a primeira coisa que a pessoa precisava aprender, porque se ela tentar se ajustar, se ela tentar se alocar na igreja e atender regra, porque você precisa. E hoje você chega na igreja, a igreja hoje ela tem uma multiplicidade muito grande de Muito estratégia. Aí bem. você precisa fazer curso disso para poder ser membro. Você precisa fazer curso disso. Aí te dá um. Aí você fica atendendo aquelas prerrogativas e você fica achando que aquilo ali é o que vai te fazer crente. Não, tem coisas dentro de você que te devoram. Você é um ser com inclinações más. A Bíblia diz que o nosso coração é mau, é perverso, e não vai ser um caderninho de adequação de membro. Não, outra coisa, discipulado não é ordem unida. Eu sei que você tem as discípulos ali, que você falou comigo, entendeu? Você tem as discípulos, mas você não pode fazer ordem unida. Você não tem esse poder de. Você não vai ser a substituta, você não vai ser a vigária do Espírito Santo. É, O vigário do Espírito de Jesus foi o Espírito Santo. E aí Patrícia vai ser é, a vigária do Espírito Santo que vai agora ajustar. Nós não podemos cair na asneira de achar que nós temos poder de transformar ninguém. Nós é. somos transformados de glória em glória, Glória como a que Deus. pela imagem do Senhor. Então, e nós temos que ser humildes o bastante, isentos o bastante, para encaminharmos as pessoas ao relacionamento com Deus, não usurparmos essa função. E nós temos visto muitas vezes que essa posição usurpada, as pessoas muitas vezes, né, que já vêm de várias experiências eclesiásticas, elas querem nos colocar nesse lugar e a gente precisa dizer. Quando alguém precisa já dizer alguma coisa para alguém que o Espírito Santo não conseguiu falar, eu já falo aqui na igreja, isso é plano B. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e de juízo é o Espírito Santo. E só há um que detém o engano e a mentira. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, só há um que detém, é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. Ele resiste, ele está resistindo o Espírito
anticristo, a ação do anticristo está limitada pela presença dele. Então, todo engano, toda mentira da nossa alma, tudo aquilo que nos furta, tudo aquilo que nos rouba de Jesus, tudo aquilo que nos rouba da real visão e propósito de nos encaminhar para esse relacionamento aqui, que ele vai vir para nos levar para ele, não é? É mentira, é engano. Só o Espírito Santo pode colocar a nossa vida no lugar onde a gente precisa estar. Nosso altar, ele precisa ser um altar pautado para a verdade, onde a gente se veja, né? Onde a gente se veja, né? Quanto mais a gente busca Deus, a gente conhece a Deus, mas no conhecimento de Deus a gente vai se vendo, né? Um contraste enorme, né? É isso. E vai nos constrangendo, né, apóstolo? Vai nos Isso constrangendo, aí. porque quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vou vendo os erros, mais eu vou vendo as sujeiras, mais eu vou vendo aquilo que está fora do lugar para que eu venha ali consertando e colocando, me arrependendo, né? Arrependei-vos, né? Humilhai-vos sobre a onipotente mão do Isso. Senhor, né? E tem grande servo? Oi? Tem grande servo? Quem é servo não é grande, né? Quem é É, servo não é grande. E eu vejo que as verdades entendidas, as revelações recebidas, elas não nos alçam ao estrelato. sim. Nossa, Daniel disse assim: olha, por causa da visão me sobrevieram dores, né? Então, a visão, o entendimento daquilo que você recebe da parte de Deus, quando é transmitido nesse mundo, a primeira coisa que faz é quebra essa engrenagem, né? Você, como boca de Deus, onde você está plantado, se você falar para mim que você está sendo aclamada, que tudo aquilo que você fala, nossa, Patrícia, é uma mulher de Deus, mulher abençoada, aí é uma unanimidade. Se você for unanimidade, minha irmã, É, eu vou começar a falar assim, tem um negócio errado aí. tem uma coisa errada Tem nesse, uma né? coisa errada, Esse porque angu a tem caroço. palavra nesse ângulo, caroço, porque a palavra de Jesus, neste tempo, o reino de Jesus, o reino de Deus a qual ele nos manda pregar, é, na verdade, uma, pela visão de Satanás, é uma invasão, Sim, entendeu? E ele diz sim. assim, olha, agora é o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, e será posto para fora o príncipe desse mundo. É uma encrenca. Na verdade, é uma encrenca, né? Sim. Então, você E está após proclamando uma coisa que vai tirar o príncipe desse mundo do lugar, empurrando ele para fora para estabelecer o reino. Fala para mim. e algo que você falou aí muito interessante, né? Querer ser estrela nesse tempo é uma sedução muito grande, porque por conta das mídias sociais. Então, se você E, fala uma palavra de impacto, se você tem uma boa pregação, se você tem uma eloquência, como já foi dito, né? Então aquilo explode, então aquilo ali parece que pessoas se tornam idolatria, as pessoas começam a idolatrar. Então as pessoas é, começam a ser idolatradas, não é mais a pessoa de Jesus, não, é aquela pessoa que é idolatrada. Então tirou-se alguns ídolos e colocaram outros. Tirou o altar, tirou o altar do Senhor e às vezes nós colocamos, tirou o altar e colocou plataformas para que os e, meus talentos, os meus dons sejam vistos. E ali começa, né, eu querer ser o Espírito Santo. Isso é muito isso, sério, isso é isso muito aí. perigoso. Ser muletas espirituais, né? Lucas capítulo 5, verso 15, verso 16, é, a Bíblia diz o seguinte, que a fama de Jesus corria por todos os lados. Por E ele todos os lados. subia, e ele subia os montes para orar. Ele fazia um caminho oposto. A fama dele corria, mas ele corria da fama. Então ele fazia um caminho antagônico, né? No capítulo 7 de João, os irmãos dele disseram para ele assim, ó, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí Jesus rebate essa fala e disse assim, o tempo de vocês está sempre pronto.
Mas comigo não é assim, entendeu? Então, a gente não pode se mover por uma Sim, necessidade nossa, uma necessidade de ser reconhecido, não é? E aí você me pediu ali para seguir ali e você está seguindo no meu Instagram. Você olhou no meu Instagram, acho que você viu mais cachorrinho do que qualquer outra coisa. Não é, não é que eu sou contra a rede social, né? Mas eu não quero esse tipo de ligação, né? sim. Eu não quero esse tipo de aprisionamento, que agora eu estou comendo, eu vou liberar uma palavra para você, porque eu estava comendo esse feijão e aí me veio uma palavra. Aí estou aqui com o meu amor, Ludinha. Agora eu estou aqui caminhando não sei aonde. E você vai prendendo, fazendo aqui numa linguagem bem aqui da roça, aqui uma fieira, e você vai prendendo as pessoas. Não, eu não quero prender as pessoas a mim, eu quero levá-las a Cristo. Elas precisam de desenvolvimento com Jesus, entendeu? E eu não quero, particularmente, eu não estou criticando quem faça isso, Hum, não. Eu não quero isso para mim. Porque eu tenho uma palavra de Deus para mim. Você, fora disso. Em cima dessa palavra de Lucas 5, 15, 16, Deus disse assim: você, fora disso. E eu tenho procurado viver isso, não retirando de todo isso, porque isso tem autoridade. Tem um canal onde eu prego lá na igreja, entendeu? Tem um canal da igreja, as mensagens estão lá, entendeu? Mas não passo disso uma outra coisa, entendeu? sim, sim. Apóstolo, o senhor pode continuar falando aí, porque a porta, ela travou, minha filha está do lado de fora e a outra não conseguiu abrir a porta. Aí ela está do lado de fora, a outra está ali, a porta Isso travou, eu não consigo acontece. abrir. Mas o Isso, senhor pode continuar falando, que eu vou só abrir a quem é porta e mãe já volto. pode abrir a porta. Abre a porta, vai lá. Mas pode Né? Isso continuar aí, acontece. apóstolo. Não, eu posso falar, eu posso esperar também, tá? E eu creio que aqueles que estão assistindo também podem esperar também. Ah, Jesus, que coisa boa. É sinal que a gente é gente. Tem algumas pessoas que pensam que nós não somos nem gente. Nós somos gente. Isso só acontece, ó, com gente que é mãe, gente que tem filho, entendeu? Então é assim mesmo, entendeu? Ai, gente. A outra tá Nós ali. somos E como é que você normais. conseguiu abrir a porta? Ué, era só enfiar a chave. Só abrir a porta. Oh, meu Deus, me ajuda. Mas que Sim, bom que é assim é. mesmo. Apóstolo, eu Fala acredito pra mim. que o Instagram, o YouTube, é uma grande ferramenta para que nós possamos ouvir verdadeiramente, porque ela é usada para tantas coisas, né? Com Tantas, certeza. discipular ou fazer informações que às vezes não vai acrescentar, vai só Isso, sendo um lugar de distração, né? E isso, então eu creio que o isso, Senhor tem levantado os Joões Batistas desse tempo, sabe, para isso, anunciar, sabe, essas isso, verdades. Por isso que o meu coração ardeu quando eu vi aquela mensagem e veio de encontro com aquilo que eu acredito, né, que passa pelas minhas lentes, daquilo que eu acredito. Eu falei assim, isso, eu preciso que as pessoas que estão no meu Instagram, as pessoas que estão lá no nosso grupo de oração, ouça essa palavra, ouça essas e eu verdades, creio, porque sabe, para Patrícia? refazer o caminho, né? Porque às vezes eu posso estar em um caminho que para mim está certo, né? Mas não é aquele caminho realmente que é para ser seguido. Então, quando eu ouço e vem de encontro àquilo que vem convergindo, né? Aí eu analiso, não, o que está escrito na Bíblia? O que eu estou fazendo? Peraí. Aí você fala, não, eu preciso de uma mudança de rota. Eu preciso parar tudo aqui, porque o que eu estou fazendo, as minhas motivações estão erradas. Para tudo. Aquilo que aquele apóstolo falou, aquele pastor falou algo Isso, que mexeu no meu coração. Então ali você vai começando a ter uma compreensão. Lá em Oséias diz, né? Meus filhos perecem
por falta de Aham. conhecimento, né? Isso. Então, eu acredito nisso, né? Que é tempo, sim, de nós nos levantarmos como trombeta nesse tempo, como uma voz que clama no deserto, para que haja, sim, verdadeiramente mudanças, porque tem pessoas que elas estão vindo como elas estão, mas Isso. continua naquele padrão de comportamento, você não vê mudanças. Aí, igual Isso. mesmo no Instagram, Isso tem me aí você vê uma incomodado pessoa se demais. converter. Oi? Isso tem me incomodado Não é? demais. É. Aí, olha As pessoas, só, a igreja estão fazendo manejo de membros, meu conversão, estão saindo de lá, Deus, vindo para cá, de cá para lá. Eles vêm de outras e vêm para cá, e aí parece que o inimigo fica toreando as pessoas, entendeu? Vai para lá. Aí Deus começa a fazer algo numa congregação, aí ele começa a enviar pessoas que são crentes, que já viveram um monte de experiências boas e ruins, e aí miscigena aquele negócio, agora mesmo confunde, e aquilo que Deus estava começando a fazer, é aquilo que se perde. Aí Deus vai para outro lugar e começa a acender uma chama, aí leva, agora mesmo está chegando gente pelo movimento, e fica uma massa flutuante, entendeu? Que fica assim, uma flutuação. Isso acontece, eu tenho visto em todos os lugares, uma massa. Hoje elas estão aqui, hoje, amanhã elas estão ali, amanhã estão ali, e isso eu tenho visto uma estratégia. E a gente precisa muitas vezes ter a coragem de falar assim, não, eu não quero isso, entendeu? Eu não vou participar disso, entendeu? eu não faço parte disso, né? E o meu coração hoje, verdadeiramente, apóstolo, assim, ele tem sede, anseia, sabe? Para anunciar essas verdades, porque assim como eu tive um verdadeiro encontro com Cristo, genuíno, verdadeiro, sabe? Eu quero que essas pessoas que vêm com sede, fome, também encontrem, sabe? E que façam as suas escolhas. Igual mesmo eu percebo nas redes sociais, uma pessoa se batiza aqui hoje. Aí você fala assim, uau, eu vou ver uma transformação na vida dessa pessoa. Eu vou ver uma mudança, assim, de comportamento, de conduta, aquilo que ela fazia, ela não faz mais. Não, continua do mesmo jeito. Parece que só tomou um banho, mas não houve transformação, sabe? Isso é urgente, isso é algo sério, para que nós possamos, como Uhum. filhos de Deus, nos despertar. Sim, essa live ficará salva e vai também para o YouTube também. Então, Sim. preciso urgentemente se despertar para esse, porque é um avivamento quando eu verdadeiramente eu aceito o meu Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu tenho um Uhum. encontro e eu quero tudo que ele tem. Porque ele fala, né, lá em João 15, que ele é a videira, nós somos os ramos, e tudo aquilo que a videira tem, os ramos têm. Então nós precisamos voltar a essa essência, voltar a esse primeiro amor. E quem ainda não tem, que levante-se os filhos para que possa falar assim, nossa, eu quero sim, como Paulo diz, sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que os filhos É, nesse tempo se levante, sabe, apaixonados por Jesus, apaixonados, sabe, verdadeiramente vivendo o evangelho de Cristo, pegando a sua cruz e seguindo, e as pessoas falam assim, mas isso aí é o evangelho, meu Deus do céu. Eu quero, era totalmente diferente daquilo que que foi apresentado para mim. Mas verdadeiramente eu quero esse padrão de comportamento, eu quero Cristo, eu quero ouvir, eu quero, sabe, eu quero viver assim, apaixonado por Cristo, extasiado com a presença dele. Não apenas de falar, mas de viver, que meus filhos vejam Cristo em mim. Sabe, que meu marido veja Cristo em mim, e ao abrir dos meus lábios, ao eu falar, venha Cristo sim, sabe, testificar na vida do outro, e que ali haja cura, que haja salvação, que haja libertação, sabe? sim, ô Patrícia, preste bem atenção. Na verdade, hoje, a ideia cristã está disseminada em todos os lugares. Se você Sim, perceber, quando chega na igreja, ele tem um arquétipo da igreja. sim, Ele tem um mapa na cabeça dele, que poderia ser assim, ele tem um mapa sim, cognitivo, ele tem algo que ele vislumbra. É igual, muito parecido com Naamã. Naamã tinha uma sim, expectativa, eu vou chegar lá, na terra de Israel, ele vai erguer as mãos e vai fazer uma oração. Assim as pessoas têm. Eles chegam na igreja, eles têm uma ideia do que seja a igreja,
como a igreja deve ser. Eles não se converteram, mas eles sabem como a igreja, eles sabem como o pastor tem que ser, eles têm uma ideia. E da mesma maneira que eles têm uma ideia acerca de tudo, eles têm uma ideia acerca de Cristo. Cristo é mais uma ideia das muitas ideias que eles têm. Entendeu? E muitas vezes, eu quero dizer para você, aqueles que estão vivendo o cristianismo, Cristo é mais uma coisa dentro de um universo que é a vida deles, que contorna, que comporta a vida deles. A vida deles tem esse âmbito, onde Cristo está ali entre muitas coisas. Só que isso não é verdade. Eles têm, para a vida deles, muitas fontes. Hoje eu preciso disso, preciso daquilo, preciso. E Cristo é mais um. Cristo é o Cristo da religião, onde minha vida está, mas eu tenho o coach tal, que é para isso aqui, eu tenho aquele que dá para minha vida financeira, tenho aquele fulano. E Cristo vai sendo acomodado, né, e escalonado dentro desse universo. Só que não é isso. Sim. Quando eu me converto, genuinamente, eu perco esse universo e fica só Cristo. E aí isso é escândalo. Porque eu começo a falar essas coisas aqui, tem gente que começa a falar assim, mas e aí? Eu falei assim, mas e aí? Você precisa encontrar Cristo. Você precisa encontrar Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse, que você vai encontrar ele em todo lugar. E quando você começa a ver os homens que verdadeiramente se encontraram com Cristo, quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, quando aprove ao Pai revelar Cristo em mim, entendeu? Aí o negócio você começa a entender. O apóstolo João, lá na primeira epístola, ele conhece assim, ó, mas a unção que vocês receberam fica em vós, e ela é verdadeira. E ela vos ensinará todas as coisas. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 3, porque em Cristo estão contidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Porque ele precisa e ele vai ter toda a preeminência. Porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Então, quando você se converte, o Espírito Santo vai te levar a Cristo. Não vai te levar às coisas. Ele não vai te levar a um modelo religioso onde você vai ser um ótimo participante de uma congregação. Sim. Eu nem sei se você vai ser isso. Entendeu? Porque eu não sei se Estevão ia ser um ótimo participante de uma congregação. Eu não sei se a gente tentasse acomodar Paulo dentro do contexto religioso, ele não ia ser um ótimo, talvez ele fosse taxado até de rebelde. Entendeu? Por quê? Porque Cristo não é uma estrutura. É Cristo. Não estou dizendo que nós vamos derrubar a estrutura. Sim. Mas a estrutura vai ser um suporte para eu poder vivenciar Cristo. Nós não vamos modelar Cristo a estrutura, não, mas as estruturas elas precisam favorecer a visão única, preeminente de Cristo. Na minha vida tem que ser Cristo. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, o Senhor Deus está colocando isso no meu coração. De conhecer a Jesus. Parece até engraçado para um pastor, né? Entendeu? E eu não tenho vergonha disso. Entendeu? E eu falei, Senhor, eu preciso conhecer a Jesus, eu quero o ministério de Jesus. E essas orações são catastróficas, já vou estar te falando. Se você se animar a fazer essas orações, elas são terroristas demais, elas são catastróficas. Vai te fazer virar pelo avesso. E eu tenho feito essa oração. E o que acontece? Além do trigo que está sendo amassado, triturado, eu fico encontrando a Jesus. Quando eu ouço, quer ver, quando eu vou ler agora o livro do Gênesis, eu começo a entender. Eu falo assim, ó, tem uma árvore ali no meio do jardim, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai comer do fruto dela,
mas você vai lavrar. Você vai lavrar. Agora, você se relaciona comigo. Essa fala foi uma fala do Senhor com Adão, e Deus mostra a árvore para ele. E diz, lavra e cuida. Não o inverso. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Sim, Porque não é sim. que Adão ia ficar sem conhecimento, mas o relacionamento de Deus com ele iria ampliá-lo em tudo que ele precisa. Ele não precisava ir ali querendo conhecer tudo. Não, é o relacionamento aqui que faria com que ele lavrasse aquele conhecimento. A árvore estaria sujeita a ele. Quando ele cai na cilada, ele ficou sujeito à árvore. Ele ficou refém de ter. Não, eu não preciso ficar refém de ninguém. Porque se o filho me libertar, verdadeiramente sou livre. E aí eu volto ao princípio. Porque todas as vezes que a gente se engasga com alguma coisa no presente, Jesus Cristo deu solução. Como é que era no princípio? Então, quando você volta para o relacionamento, você volta para o princípio da sabedoria. Porque você começa a ouvir de Deus. De tudo que você precisa. Nós temos uma única fonte. Nós não temos várias fontes. Porque ele diz assim, ó, aquele que crê em mim. Entendeu? Ó, eu vou fazer brotar nele uma fonte. É uma única fonte. É uma. Nós temos uma única fonte. Então eu vou aqui colocar os meus ouvidos, eu vou abrir o meu coração para aquilo que o Senhor quer me ensinar. Eu posso acessar qualquer coisa, eu posso ler um livro? Posso, mas eu estou lavrando. Eu posso ir para uma faculdade? Posso, desde que Deus me envie a ela. Não para atender um mercado de trabalho, não para ganhar dinheiro, mas porque Deus quer que eu tenha posse daquele conhecimento, entendeu? Para que eu use aquele conhecimento onde ele me colocar. Porque Adão nunca se colocou no Éden. Deus primeiro prepara o lugar da minha jurisdição, ele me planta nesse lugar e me coloca autoridade sobre mim para lavrar e cuidar. Aí eu vou adorar naquele lugar. O problema é que as pessoas, elas escolhem o lugar e depois querem que Deus abençoe. Não vai funcionar. No princípio, não era assim. Então, Eita! Deus não abre mão dos seus princípios, dos seus valores, das suas ordens. Ele não vai aquecer o caos e vai dar jeitinho. Deus não vai dar jeitinho. Uma vez que a gente se converte, zera o game. Tem que zerar. O problema de conversão é porque tem que zerar o game. Uau! Olha, no dia que eu decidi dobrar o joelho, Deus zerou meu game. Eu era concursado da Caixa Econômica, aguardando ser chamado. Acabou a minha vida acabou. Eu vou falar para você, contar para você e para quem está ouvindo. Deus acabou com minha vida. Deus me arrebentou. Ludmila, sabe quem Ludmila trabalhava? Sabe aonde? Na Fundação das Pioneiras Sociais. Ela é funcionária do Sara Kubitschek. Trabalhava com o Dr. Campos da Paz, na equipe do Dr. Campos da Paz. Saiu eu e ela, com a mão na frente e outra atrás. Deus deu uma rasteira, apanhou tudo. Quem não teve na sua vida a sensação de perder tudo por causa de Cristo, não tem ministério. Entendeu? Não tem, se você não teve ainda a experiência de um rapa, se Deus não te deu um rapa, te deixou completamente a ver navio. E agora, o que eu vou fazer? Se você não se viu na rua direita orando, porque não sabe mais o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe desde quando a luz brilhou sobre você, você ficou cego para o mundo e agora você só consegue enxergar possibilidade em Jesus, você não se converteu, fiote. Não tem conversão. Quer dizer, as pessoas dizem que se converteram, mas elas têm opções. Eu não tenho opção. Você tem opção, Patrícia? Tem não. Já era. Engraçado, né? Eu não tenho opção. Né? Para quem? Não é para onde. Tem gente que fala aquela falinha de Pedro lá em João 6. Para onde iremos nós? Não é para onde, não. Lê lá. É para quem? Para quem iremos nós?
Quem vai substituir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então não é para onde, é para quem? Para quem? Então eu tomei um rapa, sabe aquele bandão? Tomei um Sim. bandão, fiquei na rua direita, entendeu? Me sentindo todo esquerdo, sem saber para onde ir, o que ia fazer. Falei, Senhor, e aí? Não podia chamar o Chapolin Colorado, porque agora quem vai nos socorrer? Não tinha Chapolin Colorado, entendeu? E aí eu tive que falar, Jesus, tem que ter um caminho para uma alma dessa, entendeu? Então, só Cristo. Mas as pessoas hoje elas estão cheias de opções, elas estão cheias de argumentos, e elas estão cheias de conexões, network, não sei o que. Eu acho que tudo isso é válido desde que Cristo tenha preeminência. Verdade. E outra coisa, muitas pessoas estão querendo um Cristo bonzinho que vai acomodar essa situação. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, ele está corroendo as autoridades. Ele está tomando de volta os governos, ele está tomando de volta os tronos, porque tudo isso que você está vendo que está sendo carcomido, essa depreciação de poderes, isso não é obra de Satanás, é a obra de Cristo. É o poder do reino dele que ele está recolhendo, porque ele vai recolher tudo, vai ficar ele, e ele vai entregar tudo ao Pai para que o Pai seja tudo em todos. É isso que Paulo diz. E as pessoas estão assim, não, porque nós vamos para lá, que nós vamos para cá, que nós vamos fazer, que Jesus vai acrescentar, vai colocar. Não, esquece. Não é Jesus. Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Entendeu? Não é Jesus da Bíblia. Eu não consigo enxergar esse Jesus. Eu consigo enxergar o Jesus glorioso que me chamou ao seu reino, para assim, prega o reino, viva o reino, porque os reinos deste mundo eles estão condenados. E eu estou expulsando o príncipe dele para fora. Então, se você estiver nos reinos deste mundo, ele está te empurrando para fora, ele não está te empurrando para dentro, ele não está te chamando para dentro. Entendeu? Sim. Então, eu quero Sim. estar do lado certo. Né? Eu não quero perder tão grandemente a visão de Jesus, a compreensão de Jesus. Meu apóstolo Roberto deve estar vendo, eu sempre falo com ele, e sempre falo isso. Eu quero a percepção de Simeão e Ana, que ninguém falou nada. Estavam lá, ela ficou viúva desde a juventude dela, passou a vida em jejum e oração no templo, estava lá, está lá, está lá, está lá. Quando José e Maria vêm trazendo o menino, olha lá, ele lá. Ninguém precisou falar, o Espírito Santo está lá. E veio uma criança. Sim. Muitos esperando um rei sentado em um cavalo com seu exército, e entrou uma criança. E os camaradas discerniram, viram a Jesus. Então as pessoas estão querendo ver reis, cavalos, impérios, coisas grandes. E Jesus está falando, se você não se fizer com o menino, você não vai entrar não, no reino, não. Você não vai perceber as coisas, não. E muitas vezes a gente fica no lugar errado. Eu me incomodo muito com aquela palavra que Jesus disse àqueles fariseus, aos escribas, aos doutores, assim, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que quando eu falo com vocês, vocês não me entendem? Então a linguagem de Jesus hoje não está sendo entendida. Quando ele fala, as pessoas não entendem, porque as minhas expectativas, entendeu? É de escolher meu lugar, é de me colocar, e Deus vai te colocar. Aí quando eu começo a ouvir falar assim, Deus vai te colocar, mas não sei o que, eu falei assim, caramba, vai. Deus não vai cumprir seu sonho, Deus não caducou. Deus não cumpriu nenhum sonho meu. Meus sonhos são péssimos. Ele diz que os pensamentos dele são mais elevados que os meus. Os caminhos Certo. dele são mais altos. Então ele não pode cumprir meu sonho. Eu sou ruim. Aquilo é minha eu sou ruim. Entendeu? Então ele tem que me levar para a rocha que é mais alta do que eu. Não é onde eu quero estar, é onde ele me coloca. E o que a gente se surpreende, que os lugares somos colocados por ele, aí sim não é um lugar pacífico, sem paz, mas a paz é aqui dentro. Você pode estar enfrentando a maior guerra, mas você enfrenta guerras em paz. Uau, meu Deus, Sabendo que que você está tremendo. no lugar certo.
Hã? Uau. Que lindo. A missionária Marcinha colocou assim, meu Deus, que quanto conhecimento, tanta informação, né? É isso. Eu não quero nem abrir minha boca, eu quero só que o senhor fala, apóstolo. Eu quero aprender. Meu Deus do Não, não, céu. fala. Fala aí, Eu não não, quero fala nem aí. falar. Eis que Uhum. calo agora. Meu Não, Deus, é não. muito E você forte, sabe que né? eu vou linkar talvez eu possa ser mal entendido aí por quem está nos assistindo. Eu acho extremamente válido esse tipo de conteúdo aí no Instagram. Eu acho extremamente válido. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia que Davi ele vence o gigante com a pedrada, ele dá uma pedrada, Golias não morreu com a pedrada, ele tombou com a pedrada. Sim. Mas aí a palavra de Deus diz que Davi veio, subiu sobre ele, tomou a espada dele e decepou-lhe a cabeça. Aí escuta só, a cabeça, a cabeça de Golias ele levou para Jerusalém. E as armas de Golias ele colocou na tenda dele. Davi fez conhecido, externou a mente inimiga, deu a mentalidade, expôs a mente inimiga para Jerusalém. Mas as armas de Golias ele colocou na tenda dele. Então a gente precisa pegar essas armas de Golias aqui, que a gente resgata e decepa a cabeça. A gente acaba de matar o inimigo quando a gente expõe a mentalidade dele para o povo e cada um de nós, per si, a gente vai utilizar as armas de Golias contra ele, contra o inimigo. O que acontece? Nós estamos aqui utilizando, nós estamos ressignificando isso que é usado tremendamente para o mal. A gente está usando para o bem. Deus tem falado isso comigo e eu vi uma mensagem do irmão muito abençoadinho que eu tenho aqui na congregação sobre ele mexe com internet, é programador, e ele estava falando da reprogramação que a gente tem, tem sofrido por todo esse conteúdo de internet. Uhum. Eu fiquei ouvindo aquilo e ele falou com tanta propriedade, dando dado, essas coisas todas. Eu falei, ah, é? Ah, é? E sabe o que eu tenho feito? Eu apanho meu celular, pego um aplicativo da Bíblia, eu saio para fazer meu cardio, né? Porque eu sou adepto de atividade física há muitos anos, eu treino, eu luto, eu faço musculação, crossfit, essas coisas todas. Aí, o que eu faço? Eu pego a Bíblia, vou no meu ouvido, boto um fone. Aí, esses dias eu saí para caminhar, eu escutei 1 Coríntios, eu escutei boa parte da segunda carta aos Coríntios. No outro dia, eu ouvi vários trechos das cartas de Paulo. Depois eu ouvi Apocalipse. Aí depois eu fui ouvir Jó e eu estou com a Bíblia. Eu estou andando e aquilo está na minha cabeça. Eu falei assim, Senhor, nós já somos limpos pela palavra que nós temos, a palavra que nos tem sido dada, João 15:3, né? Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, reprograma minha mente com a Bíblia. Então, tô nesse trabalho de entrar na minha cabeça e a Bíblia está bombando na minha cabeça, bombando nos meus ouvidos, boto aquele fone bem para dentro, falo assim, então toma tudo, falei mesmo do Senhor, tudo aquilo que foi reprogramado pelo inferno vai ser lavado pela palavra de Deus, né? E eu estou ouvindo. Peguei as armas de Golias, levei para minha casa e tô, ao invés de ouvir um louvor, eu estou ouvindo Bíblia. Sim. Eu tenho feito isso também. Eu tenho feito isso também porque eu acredito que quem você empresta seus ouvidos, ali você entrega o seu E, coração. E o com nosso certeza. coração procede das fontes da vida, né? Então, se eu ouço a palavra de Deus, todo o meu ser, ele é transformado, né? Você vai tendo a consciência da presença. E é claro, quando vier as distrações, quando vier qualquer outra coisa que não está na palavra, você vai falar, ops, Sim, não quero isso sim. não, isso aí é fogo estranho, não quero não, chuta Isso. que é laço, porque eu não quero isso Escuta pra aquela minha massa. vida.
Chuta que é Ó, laço, não quero não. eu vou mandar um abraço aqui. Eu vi ali, ó, o nome do rapaz, esse rapaz aí chamado Dimitri Juliano, olha. Ô, eu quero mandar um abraço pro meu coroinha. Ô, coroinha, bom ter você aí. Eu já te vi aqui, tá? Você não passa desapercebido dos meus olhos. É. Ele é lá de Criciúma, né, de Santa Catarina. Beijão pra Ah, você e Zanza aí. Fica com Deus. Para as bacana. crianças também. Olha aí, só a mensagem chegando lá em Santa Catarina, tá vendo? É boa. Isso. Mas, meu apóstolo, olha, gratidão pela sua entrega, por tantos ensinamentos. Com certeza a gente vai querer mais, mas eu vou ficar caladinha do início ao fim. Eu só vou falar assim, apóstolo, eu quero aprender aqui com o meu caderno, com a caneta na mão, porque é realmente muito ensino, uma mensagem do coração do Pai, né? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que o Senhor Jesus Cristo continue guardando a sua casa, o seu ministério. Eu gostaria que o Senhor encerrasse essa live hoje orando por cada um que participou, que está aqui nessa live. Sim. Eu vou orar e vou deixar uma palavra para quem está nos ouvindo também. Amém. Você, onde você estiver, você precisa acreditar que se você colocar o seu coração em buscar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele fale com você aquilo que Ele tem falado na terra, você pode estar lá no lugar mais escondido, mais distante do Brasil. Talvez você esteja num lugarejo pequeno. Você vai ver que Deus tem coisas grandes e firmes para comunicar a você, porque Deus está falando. Deus nunca deixou de falar. Nem no período interbíblico Deus deixou de falar. Né? Os homens não escreveram, mas ele nunca deixou de falar. E Deus está sempre procurando corações que estejam dispostos para ouvi-lo naquilo que ele tem para dizer. E eu sempre falo para ele, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor está falando. Eu queria deixar essa palavra para você. Deus sempre vai procurar alguém para falar. Nem que seja um menino como Samuel. Ele vai procurar. Ele vai procurar alguém para falar. Tá bom? Vamos orar, então. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Deus, em sua bondade infinita, tem cuidado de nós. E muito mais do que esse cuidado, tem nos dado o privilégio de ouvirmos a sua voz, de aprendermos contigo. Ó Deus, o Senhor nos chama. Ó Deus, nos chama para aprender. Jesus disse, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Ó Deus, nunca nos tire da sua escola. Ó Deus, nos conserve sempre sentados à mesa da comunhão. Ó Deus, à mesa do aprendizado, à mesa onde tem luz, onde tem revelação, onde tem alimento, tem sustento, ó Deus, tem propósito e tem missão. Ó Deus, que jamais saiamos, ó Deus, dessa mesa. Pai, que conheçamos cada vez mais o Senhor. Ó Deus, que esse seja o afã de cada alma, de cada coração que esteja nos ouvindo, de conhecer o Senhor. Ó Deus, de ser achado no Senhor, se conformando ao Senhor. Até mesmo, Senhor Deus, se conformando, ó Deus, aos seus sentimentos e sofrimentos. Mas que, Senhor Deus, tudo isso que nos é dado, que é mistério, a vida daquele que compartilha consigo a vida de Cristo, gere sabedoria, gere propósito e gere fruto. Senhor, ó Deus, abençoe a vida da Patrícia, sustenta a sua casa, sua família. Ó Deus, dê a ela ânimo, disposição e alegria para que ela possa te servir, ó Deus. Ó Deus, e que ela desfrute do seu cuidado e da sua provisão sempre. Ah, Deus, eu te agradeço. Agradeço mesmo por essa oportunidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. Que privilégio, apóstolo. Muito obrigada, gratidão. E olha, se prepara aí que eu vou te convidar. Vou encher mais o saco aí do seu, da pastora Ludmila aí, viu? É um prazer. Vou tá Pode aí, ó. chamar Vem sempre. aqui, me ajuda aí. Vamos fazer uma live. Não tem problema não. Só chamar.
Tá bom? A Ó, gente combina essa live vai direitinho. ficar gravada aqui no Instagram, estará também no YouTube. Se você deseja também que outras pessoas ouçam essa mensagem, continua compartilhando, porque ela Compartilha, vai né? ficar aqui gravada, ok? Um beijo no coração de todos. Ah, e amanhã tem mais. Amanhã, às 18 horas, eu estarei aqui com a pastora Elizabeth. Que nós, apóstolo, nós temos uma oração pelo Zoom, todos os dias às 18 horas. É Glória a Deus. interdenominacional, mas a oração é para mulheres. Já há 5 anos a gente se reúne lá, nós nos reunimos às 18 horas para orar. E hoje nós abrimos uma exceção. Hoje e amanhã nós estaremos aqui para que outras Vai. pessoas sejam alcançadas com essa palavra do Pai. Então, amanhã, às 18 horas, você também é o nosso convidado de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Um beijo no coração, apóstolo. Um beijo, gente. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Gratidão. Beijo. Um Bye, abraço. bye. Tchau. Tchau. Tchau.